Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do PodMed. Eu sou a Manu. E eu sou o Lee. Nós separamos 7 dicas que vão te ajudar a falar em público. Mas antes, por que será que as pessoas têm medo de falar em público, né? Você que está me assistindo, de 0 a 5, sendo 0 nenhum medo e 5 pavor de falar em público, que nota você daria para isso? Manu, você sabe que o medo de falar em público muitas vezes supera o medo da morte, né? E respondendo a tua pergunta, se eu olhasse para trás e visse a minha história, com certeza eu daria uma nota 5 para mim, sabe? Nossa, jura? Juro. Eu não daria uma nota 5, não. Lá no começo eu conseguia me comunicar, não da forma que eu me comunico agora, mas eu acho que lá no começo eu daria uma nota 3 ali, mais ou menos, né? E ali, confirmando esses estudos, para mim, de fato, o medo de falar em público era pior do que o medo de morrer, para mim como pessoa, sabe? Legal, legal. Eu acredito que na maior parte das vezes o medo de falar em público é o medo de se expor, né? É o medo de ser julgado pelo outro. Eu acho que na maior parte das vezes é isso que acontece. Uma vez que a gente tem esse medo de se expor, de ser julgado, a gente tende a se esquivar disso para não se submeter a um tipo de situação dessa, né, Li? Realmente, mano, o medo de se expor, o medo de ser julgado, o medo de você ser desconectado ali da sociedade e você não pertencer, o medo do não pertencimento também realmente faz com que você trave realmente. E se você for ver, o ser humano, ele foi criado, na verdade, toda a nossa história foi criada em grupo, né? E daí, quando você tem esse medo do não pertencimento, é como se você não pertencesse a um grupo. E aí, de fato, você não vai querer se expor, porque você não quer passar por esse não pertencimento, né? Você não quer ser julgado, né? Então, se Isso. vocês passam por essa situação, se você também tem medo de falar em público, se você tem medo de aparecer nas redes sociais, fica aqui até o final que a gente vai falar as 7 dicas para você. Mas se você ainda não segue o nosso canal, não esquece de se inscrever aqui nesse canal para que você sempre veja as nossas dicas, porque todo sábado a gente vai vir com uma novidade para você que é médico e que ama educação. Vamos já começar então com a primeira dica, né? Vamos ser bem direto aqui nesse podcast para realmente ajudar você. E a primeira dica é: crie um repertório cognitivo comportamental. E para quem não sabe o que é isso, basicamente é você criar ferramentas ali ao longo da sua vida, se expondo a situações para que você possa adquirir essa competência, essa habilidade. Lembrando que os extremos são muito ruins, né? Então, quando você se expõe pouco a situações como essa, você tende a ser extremamente ali introspectivo realmente, né? E quando você é o extremo oposto, também é ruim. Então, a gente tem que se manter no meio termo, mas é uma competência que se adquire ao longo do tempo. Eu acho que você ali tem uma história excelente para trazer um exemplo aqui do que é criar um repertório cognitivo comportamental. Então, conta um pouco como que foi na tua infância. Certo. Olhando um pouco atrás para minha infância, né, Manu? Eu tinha um repertório cognitivo comportamental social ali muito restrito, né? Eu era uma pessoa extremamente tímida. Só para você entender, Manu, cara, chegava gente lá em casa, eu me escondia debaixo da cama. Quando eu estava ali, por exemplo, andando no meio da rua e eu via alguém conhecido do mesmo lado da calçada, eu saía, ia para o outro lado, mano. Nossa. Isso parece ser absurdo, né? Mas, cara, eu fazia isso sempre, certo? Por exemplo, eu tinha uma professora de inglês ali no meu ensino médio que me chamou para fazer a apresentação oral, né? Todos os alunos para fazer a apresentação oral, e eu me recusei, eu disse, não vou, você pode me dar um 0 aí que eu não vou, de fato, apresentar essa aula lá na frente. E no final das contas, chamou meu pai, minha mãe, todo mundo foi lá e eu disse, não vou, pode colocar um 0 que eu não vou, não apresento na frente de ninguém, né? E é legal porque, mano, com o passar do tempo, a gente começa a fazer pequenos desafios. E eu fiz isso de forma sem saber, na verdade, sobre psicologia, sem saber realmente sobre o que é criar um repertório cognitivo comportamental, mas eu comecei a fazer pequenos desafios. E eu lembro do meu primeiro pequeno desafio. Qual foi? O meu primeiro desafio, mano, foi o seguinte. Eu tava andando
chegando ali na minha casa e eu vi, na verdade, aquela menina que fazia parte lá do meu colégio, ela estudava lá comigo, né? E eu disse, cara, eu vou me manter do mesmo lado da calçada. Pode ser, tipo, que para vocês isso não seja nada, mas para mim isso mudou completamente minha jornada, isso mudou quem eu sou hoje. Legal. Então, assim, eu disse, cara, vou ficar. Eu lembro, cara, eu ia andando, eu ia tremendo, era extremamente difícil para mim. E eu lembro que na hora de cruzar com uma pessoa lá, cara, eu não falei com ela, não dei bom dia, eu não disse oi, eu não falei nada. Eu simplesmente levantei a mão assim, baixei a cabeça e passei. Mas para mim, mano, cara, esse foi um dos maiores desafios que eu tive na minha vida e um dos maiores desafios que eu venci. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, cara, eu comemorava. Cara, eu comemorava. Então, isso foi a primeira barreira que eu quebrei. Legal. Eu criei repertório cognitivo comportamental. A partir desse dia, eu conseguia ficar do mesmo lado da calçada. Legal. E o pessoal deve estar se perguntando. Primeiro deve estar um pouco assustado, né? Porque isso é uma história que pouca gente conta. E que bacana que, assim, você está falando isso e com certeza muita gente está se identificando. Mas é legal também a gente refletir como que a gente pode ter essa coragem, né? Como que a gente pode realmente tomar essa decisão ali que você tomou, né? E uma coisa que o Wesley Dalanogari, ele fala muito, né? Que você precisa começar a se expor a doses sistemáticas de situações como essas, né? Mas ao mesmo tempo situações seguras, que você não está correndo nenhum risco de vida, digamos assim. Então, por exemplo, como esse que você falou é um excelente exemplo. Outra coisa que você pode tentar é começar a dar bom dia pro porteiro. Exato. Né? É começar a ir no mercado e você falar ali com o moço do caixa ali, entendeu? E começar a falar, se expor dessa forma, porque isso também é criação de repertório cognitivo comportamental, né? Manu, e inclusive a primeira vez que eu escutei essa teoria, na verdade o repertório cognitivo comportamental, foi com Wesley Dalanogari, né? E aí ele falava inclusive sobre o porteiro do prédio. Cara, como você não fala com o porteiro do prédio, começa a dar boa noite, começa a ser mais simpático com ele. E aí eu lembro que tinha um prédio que a gente morava lá em São Paulo, que tinha um porteiro que era extremamente fechado. Você lembra? Lembro. E ele não falava com a gente, no máximo levantava a mão, tipo, dava uma boa noite muito seco, né? E aí eu fiz, cara, vou usar o que o Wesley falou aqui, né? E aí eu comecei a ser extremamente simpático com ele. Eu falei, boa noite, cara, e aí, como é que tá? Tudo bem? Coisa que eu nunca faria. E aí, cara, você vê como as coisas se transformam. Ele riu pra mim e ele começou a ser extremamente simpático comigo. Legal. Então, é legal como quando você ganha esse repertório cognitivo comportamental, você muda a atitude da pessoa que está do outro lado também. Dica número 2, domine o conteúdo. Uma excelente dica essa, você escolher falar sobre algo que você domina. Porque também criar esse repertório é treino, né? O que a gente fala muito. Treino, treino, treino. Quanto mais você se expor, quanto mais você treinar, melhor. E essa parte de dominar o conteúdo é principalmente para você que gostaria de se comunicar mais, por exemplo, nas redes sociais. O que eu vou falar nas redes sociais? Uma excelente dica é você falar sobre o que você domina. Então, se, por exemplo, você é um especialista você é cardiologista, cara, pega um tema que é total domínio seu e começa a falar nas redes sociais, começa a se expor. Manu, mas eu tenho vergonha, não quero, esse passo é muito grande para mim. Beleza, vou dar uma dica que eu fiz e que eu tenho certeza que vai te ajudar. Começa, por exemplo, a gravar vídeo para você mesmo. Grava vídeo você mesmo, começa a se filmar, começa você se enxergar na câmera, sabe? Essa é um primeiro passo. Depois, pega o Instagram, grava uns stories. E aí você, aquele close friends, né? Coloca realmente ali para aquele story só para alguém ali, seu marido, sua mulher, sua mãe, para realmente você começar a treinar.
Faz isso todos os dias e começa a falar mesmo de um conteúdo que você domina. Isso causa uma fluidez muito, muito importante ali durante o processo, né, Li? Você já fez isso também? Então, Manu, eu tenho uma dica também legal, né? Durante ali a faculdade, eu sempre, quando fui chamado ali durante a faculdade para fazer apresentações, eu sempre tive aquele bloqueio, né? Mas eu já estava melhor. Mas o que é que acontece? Eu comecei a perceber que eu gaguejava, cara, eu era muito ruim quando eu apresentava. Eu com certeza era o pior de todos da minha sala, em questão de apresentação, né? Mas aí eu comecei a perceber, quando eu chegava sem domínio do tema, eu era muito pior. Eu gaguejava mais. Sim. Eu gaguejava mais. O que é que eu comecei a fazer, né? Eu comecei a perceber que, cara, a minha apresentação, a minha primeira apresentação, não precisa ser no dia da apresentação. Eu posso chegar ali, pegar os meus slides, o meu PowerPoint e me apresentar em casa. E apresentar uma, apresentar duas, apresentar 3 vezes, para que quando chegue no dia da apresentação, cara, seja a quarta, a quinta, a 10ª apresentação. Então isso me ajudou bastante, mano. E justamente cabe nessa dica, domine o conteúdo. Dominar o conteúdo é extremamente importante. E o medo ele surge quando a gente de fato não domina, quando a gente não treina. Porque uma coisa é o assunto, você precisa dominar o assunto, senão aqui você não vai conseguir performar bem. E você precisa também treinar a comunicação, como que você vai passar esse assunto. Então é muito melhor você tirar essa barreira do conhecimento do assunto. Escolha um assunto que você domina e treine em casa a comunicação, como que você vai falar, como você vai se apresentar, né? Então isso é realmente uma dica muito bacana. Vamos para a dica número 3. Fala para o pessoal, Li. Beleza, vamos para a terceira dica aqui, que é aceite desafios maiores do que a sua capacidade, né? Essa dica é muito legal, porque assim, muitas vezes a gente está na nossa zona de conforto ali, né, Manu? A gente está fazendo o que é tranquilo, o que é confortável, mas cara, é porque você tem capacidade para poder fazer aquilo. Mas você já pegou um desafio que é muito maior do que a sua capacidade para você ter que se desenvolver para poder chegar e ser outra pessoa lá na frente? E lá no começo, na escola, nesses trabalhos de grupos, a pessoa que ela tem vergonha, ela consegue ali até se esquivar realmente, aí bota outra pessoa, outro colega mais extrovertido, vai lá você que fala e tal. Mas você se desafiar, falar, cara, eu vou pegar esse desafio aqui, muito maior do que eu acho que eu sou capaz, mas eu vou conseguir, né? Fala aí alguns exemplos aí, que eu sei que você tem alguns exemplos bons, depois eu vou compartilhar o meu também. Então, durante a minha residência, vocês já ouviram a minha história, né? Agora, o quanto eu era introvertido. Durante a residência, eu mandei um trabalho para a Jornada Paulista de Radiologia, né? E aí foi aceito para eu fazer uma apresentação oral e ali eu teria que apresentar para 500 pessoas, né? Ali dentro da Jornada Paulista, fazer uma apresentação com o microfone. Eu fiz, cara, puta que loucura que eu fiz na minha vida, mas fui lá. Treinei e fiz essa apresentação. E aí é legal, porque depois que eu fiz esse desafio no nível Brasil, eu fiz um desafio a nível mundial, né, Manu? Lembra? Eu mandei 2 trabalhos ali para o RSNA e eu lembro que o RSNA é o maior congresso de radiologia do mundo, né? Mandei 2 trabalhos ali, um deles eu recebi um e-mail me convidando para fazer uma apresentação oral. E eu lembro taquicardia que eu senti quando eu vi aquele convite para fazer uma apresentação oral e em inglês, né? Legal. E aí, Manu, eu lembro que, eu fiz, cara, fiquei naquela, aceito, não aceito, aceito, não aceito, aceito, não aceito, durante uma semana, e aí eu, cara, beleza, mandei um e-mail, aceito, e agora te vira ali. Você não tem capacidade para fazer isso, não? Mas vamos adquirir. Sim. Vamos adquirir. E aí eu lembro que eu fui lá para os Estados Unidos, na verdade, antes de ir, né? Cara, não sei se você lembra, mano, mas em casa, o quanto que eu treinei para essa apresentação e até volta para o domínio conteúdo agora que a gente acabou de falar. Cara, eu treinei 1, 2, 3, 4. Cara, eu treinei 100 vezes, 200, 300 vezes. Eu ia para o banheiro, eu ficava treinando minha apresentação em inglês. Eu estava dirigindo o carro, eu estava treinando minha apresentação em inglês. E quando chegou lá, eu já tinha vivido aquilo.
Eu já tinha vivido aquilo, já tinha sido fácil, foi fácil para mim naquele momento, né? E aí eu lembro que durante a minha apresentação veio uma professora lá, titular da Universidade de Washington, e disse, cara, o teu trabalho mudou completamente o jeito como eu vou fazer ultrassom a partir de agora. Legal. E aí para mim foi extremamente impactante e depois quando eu saí da apresentação eu recebi uma ligação da minha mãe. Eu lembro até hoje. Eu, cara, tava meio que chorando ali, cara, de emoção por conta de quem eu era e o que eu tinha feito ali, né? Pra você ver, o gap, cara, eu nunca era capaz de estar ali se eu continuasse sendo a mesma pessoa, né? E minha mãe perguntou, Li, caramba, mas você é extremamente tímido, como é que foi isso? E aí, cara, veio aquela história na cabeça naquele momento. Sabe, me passou uma história na cabeça naquele momento e eu lembrei daquela história lá atrás, de quando eu tive que fazer um primeiro grande desafio para mim, que era me manter do mesmo lado da calçada, né? E para mim, cara, ficar do mesmo lado da calçada foi muito mais difícil do que apresentar esse trabalho lá fora. Por quê? Porque quando a gente sai da inércia e a gente começa a fazer pequenos desafios, eu vou ganhando repertório cognitivo comportamental, eu vou me tornando outra pessoa e as coisas vão ficando mais fáceis. Que legal, cara, que história, uau, que bacana. No meu caso, eu sempre gostei realmente de desafios, né? E aí, quando surgiu para mim uma oportunidade lá no meu RT de fazer um optativo lá no General Hospital, né, de Massachusetts, foi muito bacana. Eu fiquei super animada, eu não tive nem dúvidas que eu queria ir lá. Mas aí, né, a minha orientadora falou, você vai precisar apresentar ali teu projeto de pesquisa lá em Harvard. E eu fiz, como assim? Em inglês também. Então, cara, aquilo também me deu aquele frio na barriga e eu falei, cara, será? Mas fui, mergulhei. E aí, gente, o que eu quero até falar pra vocês e ser bem honesta com o que eu vou comentar aqui. Porque é o momento em que eu e o Li nos encontramos hoje, inclusive, né? Ainda tem muito pra gente melhorar, porque parece pra vocês talvez seja isso assim, nossa, você já palestrou em inglês lá fora, meu Deus, conquistou o mundo. Não, entendeu? Porque a gente ainda, principalmente naquela época e até ainda hoje, a gente ainda faz muita coisa que assim, cara, em algum momento eu vou pular para um próximo nível. Então, por exemplo, às vezes, e foi o que eu fiz lá na época do inglês que eu lembro, cara, eu escrevi tudo que eu queria falar. Depois eu coloquei tudo em inglês. Depois eu li aquele texto e repeti aquela frase engessada, só tem esse caminho aqui, eu preciso lembrar dessa palavra, depois vem essa. Se ninguém pergunta, por favor, porque da parte das se alguém perguntas, espirrar, esqueceu. Eu esqueci e a parte das perguntas, né? Vão perguntar, então eu já pensava também na pergunta em inglês que ia vir, porque eu ia ter que responder aquilo ali. Então existia todo aquele medo, realmente, aquele coisa engessada. E no começo com você vai ser assim mesmo. A gente não sabe onde buscar segurança. A gente ainda não tem a experiência ali de você entender que, por exemplo, numa palestra você tem uma linha mestra, você tem um raciocínio e que a pessoa consegue seguir aquilo independente de influências, independente de alguém perguntar ali durante o processo. A pessoa que domina ali a comunicação, domina o palestrar, ela consegue fazer isso, que, por exemplo, é uma habilidade que hoje eu ainda não tenho, né, Lia? Hoje a gente ainda não tem. Um dia a gente vai ter. Um dia a gente vai palestrar ali para 5.000 pessoas, meu amigo. Se Deus quiser. Mais, né? Se Deus quiser. Então, é esse nível que a gente quer chegar. Mas entendam que isso é um processo. É um processo, é criar repertório comportamental. É se expor. É treino, né? E é isso, a cada dia que você sobe o degrau ali da escada, você consegue ver um nível maior, né, Manu? Porque quando você está no nível abaixo ali da escada, você não consegue ver aonde você pode chegar. E cada dia, na verdade, que você sobe esse degrau, aí você de fato consegue ver um novo horizonte. Você vê que tem mais desafios. E a gente vê, cara, o tanto de desafio que ainda tem pela frente. Muito. Cara, muitos, né? Então, assim, é isso aí. Maravilha. Vamos lá. Dica número 4. Vamos lá. Dica número 4. Conheça as suas fraquezas. Conheça as suas fraquezas, conheça os seus medos, certo? Eu escutei uma vez, mano, uma frase que dizia que o seu medo é o seu melhor amigo. Por quê? O seu medo é o teu melhor amigo porque ele te aponta a direção de onde você precisa melhorar. Para onde que você deve ir para melhorar? Ah, cara, eu não sei onde é que eu posso melhorar. Olha para o teu medo.
vê onde você está indo e acontece alguma coisa no teu dia a dia que você tem taquicardia, que seja difícil, que você de fato ali, cara, eu não consigo fazer isso. E aí é essa direção que a gente deve ir. E eu lembro que durante um período da minha vida eu estava me sentindo assim. E eu, quando escutei essa frase, eu fiz, cara, qual é o meu maior medo? E aí eu lembrei, medo de falar em público. Na verdade, eu me inscrevi em um curso de oratória e eu lembro, mano, que quando eu comecei a fazer esse curso de oratória, a primeira aula era o seguinte, era 25 pessoas ali dentro de uma sala, todo mundo trancado, o professor deu uma ideia de como montar um script ali para poder falar 5 minutos, beleza, criamos o script, ele deu 5 minutos, vai, todo mundo faz o script aí e agora ele começa a chamar um por um. E eu lembro, mano, a primeira vez que eu tive que ir ali na frente para falar em público com uma coisa que eu tinha acabado de criar em 5 minutos, ou seja, aqui não tem um domínio conteúdo, aqui não tem, na verdade, uma preparação anterior. Cara, você vai ter que se aprender agora e falar agora para pessoas desconhecidas. Eu lembro que eu fui ali na frente, eu tremia, eu suava. Eu preferia estar pulando de um paraquedas. Aí é justamente onde o medo de falar em público supera o medo da morte, né? E ali, para mim, foi extremamente difícil. Eu fui lá, eu lembro que eu gaguejei na primeira vez, foi extremamente difícil, mas fiz o primeiro curso de oratória, depois eu fiz o segundo, depois eu fiz o terceiro, depois eu fiz o quarto curso de oratória. E ali, o que acontece? Eu vou criando o repertório cognitivo comportamental, eu vou aprendendo como falar em público, eu vou aprendendo que eu preciso de uma velocidade de fala, eu vou aprendendo que eu preciso me comunicar com as pessoas, eu vou aprendendo técnicas de como lidar com aquilo, né, Manu? Então, foi uma situação extremamente interessante aqui na minha vida. Legal. E comunicação é uma das principais habilidades, é uma das habilidades mais importantes das soft skills que você precisa dominar, cara. Então, se você tem medo, você precisa treinar, você precisa realmente anotar essas dicas que a gente está dando aqui, né? E treina elas, não abre mão. Eu sei, dá aquele medo, dá aquele frio na barriga, mas isso vai te fazer crescer em todas as áreas da tua vida. Então, isso é muito, muito interessante a gente realmente colocar isso como uma prioridade e ainda dá para ainda em 2024 você melhorar aí essa comunicação com essas dicas que a gente está dando aqui, né? Por falar em crescer, por falar em transformação, a gente vai para a quinta dica agora para vocês, certo? A quinta dica é: qual é a pessoa que eu vou me tornar se eu adquirir essa habilidade? Isso aqui é sobre transformação. Essa dica é sobre transformação, certo? Qual é a pessoa que eu vou me tornar se eu adquirir a habilidade de falar em inglês em público? Legal. Qual é a pessoa que eu vou me tornar quando eu adquirir a habilidade de gravar um podcast como esse, né, Manu? Então, assim, você vê, a gente está fazendo isso. E aí, olhando para trás, eu me lembro da primeira vez que eu escutei essa frase foi com o Marcos Strider, e ali ele fez um desafio em um evento de se exponha, faça uma live no teu Instagram. E aí ele disse, cara, qual é a pessoa que você vai se tornar quando você tiver a habilidade de fazer lives em público? Legal. E aí é extremamente interessante porque lá atrás eu decidi fazer isso e para mim foi extremamente difícil, mano. Cara, você imagina, olha a minha história. Eu abri uma câmera ali, cara, e eu não sabia o que vai acontecer. É diferente, você não tem um controle, não é uma apresentação que eu tô com os slides, tá tudo fechado, a galera não pode falar. Qualquer momento alguém pode falar qualquer coisa ali, você pode desestabilizar e aí você não sabe o que você vai fazer, você não sabe o que vai responder e, cara, tem pessoas, você não sabe quantas pessoas vão entrar. Sim. Então você abriu o teu Instagram ali e, cara, é extremamente difícil. Eu lembro, primeira vez, cara, live. E aí, cara, você entrou ao vivo, parou. Aí eu pausava, sai da live. Aí eu, cara, velho, eu tenho que ir. Eu lembro que quando ele fez esse desafio, todo mundo teria que abrir uma live, né?
E aí eu me desafiei. Eu só volto pro evento no domingo, que era 2 dias de evento. Eu fui no sábado, ele fez o desafio, e no domingo eu só volto pro evento Legal. no domingo se eu fizer essa live. E aí, cara, passei a manhã toda. Live. Para a live. E aí teve uma hora que eu fiz, agora vai. Legal. Mandei uma live ali, a primeira vez que eu fiz, cara, foi extremamente difícil, mas a partir desse momento, quem foi a pessoa que eu me tornei depois que eu fiz a primeira live? Que eu bacana. já não sou a mesma pessoa. Que bacana, Ali. Isso me fez lembrar também quando foi que eu comecei realmente a aprimorar minha comunicação. Porque vocês olham pra mim, quem me conhece, né? Olha pra mim e fala assim, eu queria me comunicar como a Manu, queria poder fazer assim como a Manu. Pra Manu é fácil. E galera, não. Né? Quem me conhece sabe que na verdade muito da minha vida foi eu construir muita coisa intencional. Então, como eu falei pra vocês, eu realmente não tinha aquele cenário do Li, do pavor realmente da fobia social, né? Inclusive, se você tem uma fobia social, muitas vezes, né, é importante procurar ajuda quanto a isso, tá? Mas eu não era um extremo de situação. Então, eu fazia ali o trabalho, apresentava, mas não era a pessoa ali ainda da frente, né? E quando eu entrei no mundo do empreendedorismo, que foi que essa chave virou. Porque eu falei assim, cara, eu vou precisar, agora eu quero ser uma empresária. Agora eu preciso realmente acessar aquelas pessoas ali para aprender com os melhores. Então, vou começar a ir para evento, vou começar a ir para mastermind, enfim, e eu preciso realmente aproveitar o máximo daquela pessoa e fazer com que aquela pessoa que para mim virou uma referência me note, me veja, né? Então, são essas coisas que eu pensei na época e que me fizeram realmente virar o jogo. Então, assim, eu lembro do primeiro evento que eu fui, que foi o da Kenia Gama, né, o Mulher Brilhante, e eu peguei o melhor ingresso para estar ali perto dela. E, cara, primeira coisa, aí a pessoa, eles sempre perguntam, né, os palestrantes, aí alguma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa? E eu falei, cara, é minha chance. Entendeu? Então, assim, com frio na barriga, nervosa, porque hoje eu faço isso o tempo inteiro, né? E o Li fala assim, cara, que legal e tal. Mas, cara, eu lembro a primeira vez. E foi essa vez, sabe? Que eu tava nervosa, eu tava com frio na barriga. Eu falei, cara, o que eu vou perguntar? Mas tem que ser algo importante e tal. Mas eu não pensei, eu só levantei a mão e fui, entendeu? Então, depois disso, fiz várias vezes. Antes de ir para um lugar, eu penso, cara, qual que é a pergunta que eu vou fazer? Qual que é o tema? Beleza, qual que é a pergunta que eu vou fazer assim que ele abrir para perguntas, né? E comecei a fazer isso e hoje, para mim, eu já faço isso realmente com facilidade. Mas foi porque eu treinei bastante, né, Li? E hoje eu incentivo você para fazer mais. É verdade, ela né? sempre incentiva bastante para eu fazer perguntas, então é outra habilidade que eu preciso adquirir, certo? Então são outros desafios que a gente vai fazendo e é isso que a gente acabou de falar. Cada vez que você vai subindo o nível da escada, Exato. Você vê um horizonte de níveis que você tem para crescer ainda, Exato. né? E assim, quando eu vi o Li fazendo o curso de oratório, eu falei, cara, que interessante, que bacana, né? E vi o quanto que de fato ele cresceu depois disso. Então é realmente uma boa ferramenta. Mas é uma boa ferramenta não só para quem tem esse medo de falar em público. Eu fiquei me questionando, cara, qual que é a pessoa que eu me tornaria? Eu não tenho mais esse medo, eu não sou igual a você. Mas qual é a pessoa que a Manu se tornaria ao fazer um curso de oratória? Foi você que me desafiou nisso, inclusive, né? O nível que você vai se tornar é monstra absurda. Inclusive, a Manu já é muito boa. Você imagina depois que você fizer realmente o curso de oratória, vai ser Então, sensacional. ele falou isso pra mim, né? E, inclusive, eu já me matriculei num curso de oratória, né? No mês que vem eu vou começar um curso de oratória, porque eu falei, cara, eu quero ver quem vai ser essa Manu. Então, não é só treinar uma fraqueza. Você que também não tem dificuldade hoje, mas quer aprimorar, porque entende a importância da comunicação, da exposição, do falar nas redes sociais, cara, pensa nessa possibilidade também, como eu pensei, e eu vou fazer isso. E depois a gente conta pra vocês também. Show de bola, Manu. Beleza, pessoal, vamos para a sexta dica agora, que é sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. Muitas vezes, Manu, a gente acha que o mais importante é o que a gente está falando, que é a nossa linguagem verbal.
Mas na verdade, pessoal, quando a gente se atenta, quando a gente vê os estudos científicos falando sobre isso, cara, a linguagem não verbal, ela é muito mais importante. Tipo, 70%, eu não lembro realmente de fato qual Cara, é a eu acho que era mais, eu porcentagem, também não lembro, mas acho que era mais, 80%. assim, é absurdo o quanto a linguagem não verbal é absurdo, muito mais exatamente, importante, né? muito mais importante do que a linguagem verbal. E aí, por exemplo, vamos lá, mano, vamos fazer um teste aqui agora de linguagem verbal e de linguagem não verbal. Eu quero que você me diga qual dos momentos que eu tô mais feliz e qual eu tô mais triste, tá? Vamos lá. Manu, eu estou extremamente animado em apresentar esse podcast. Eu espero que a gente consiga atingir várias pessoas e modificar a vida de várias pessoas. Quem tá convencido aí? E aí, galera, vamos lá. Só para vocês entenderem o que é que está acontecendo aqui. Linguagem verbal é uma linguagem feliz, é uma linguagem otimista, é uma linguagem de transformação. Linguagem não verbal é uma linguagem triste. Qual a mensagem que você entendeu, Manu? Tá tendo uma desconexão total sobre a linguagem verbal e não verbal. E com certeza a não verbal que tá chamando a atenção. Ela predomina. Ela predomina. Agora vamos fazer o contrário, Manu? Faz Manu, aí pra gente. eu tô extremamente triste, mano. Eu tô extremamente triste. Eu vim pra cá, cara, tô deprimido, tô muito pra baixo. Eu não tô conseguindo, mano, fazer as coisas, cara. Sério, eu tô muito pra baixo, Manu. Eu não entendo, me ajuda, por favor, Manu. Exatamente. Cara, o que aconteceu agora? Linguagem não verbal, galera. E inclusive vamos desafiar o pessoal a fazer isso. Dá uma pausa aqui no vídeo e faz isso porque é difícil fazer isso. É até difícil mesmo fazer isso. E você vai entender a importância da linguagem não verbal e que não é nem só nessa desconexão assim. Ela vai desde a forma como a gente se arruma, né? Desde aquela primeira impressão que é extremamente importante também. Desde a forma que a gente gesticula e que isso precisa estar coerente com o que a gente fala, né? E essa questão da linguagem verbal e da linguagem não verbal, ela é extremamente importante também, porque a nossa linguagem não verbal, a nossa linguagem corporal acaba transformando de fato o nosso dia a dia. Porque se imagina o jeito como você conversa com você, o jeito como você se porta. Acabei de me portar aqui, por exemplo, na cadeira e dizer, cara, eu sou um cara muito confiante. Eu sou muito confiante, eu consigo falar bem, eu falo bem em público, isso me traz outra confiança. Meu cérebro entende, cara, que legal, esse cara é confiante. E aí eu transformo o meu dia com a minha comunicação. Entendeu? Com o meu posicionamento não verbal também, né? Você vê como realmente é interessante a linguagem não verbal, né? É verdade, muito interessante, né? Se eu tô falando contigo e tô aqui toda assim, dobrada e tal, cara, eu também não tô comunicando, eu tô causando uma outra impressão para as pessoas, né? Então, cara, lembrem disso, como que eu vou me portar da parte não verbal, ela é a mais importante, né? Perfeito. Muito mais do que o seu conteúdo. Perfeito. E aí vem também o modo como você se veste, né? O modo como você se porta, o que você veste, o que é que vocês estão querendo comunicar com as roupas que vocês vestem? O que vocês estão querendo comunicar com os acessórios que vocês usam? Então isso é extremamente importante, era algo que eu não dava valor no meu passado, mas que de fato é extremamente importante, porque, Manu, aí vem uma verdade, verdades para vocês, independente do que você acha, independente do que você queira, as pessoas te julgam. Elas vão te julgar no momento que elas encontrarem você. Elas vão te julgar independente se você queira ou não. Você que está dizendo para elas como você quer ser julgada. Então isso é extremamente importante, você ter essa consciência de que as pessoas vão te julgar. Inclusive, quando eu comecei nas redes sociais, Li, eu fiz uma consultoria de imagem também. Isso foi algo muito bacana. Porque começou a alinhar o que eu falo com o que a minha imagem passa também. Isso é algo muito legal e assim, eu posso até um dia revelar ali pra vocês, né? Lá no meu Instagram eu tenho fotos sobre isso. O meu antes e depois é chocante, sabe?
Antes eu me vestia ali, enfim, tava com o cabelo, parecia quase uma Barbie. E eu falei, cara, não é essa imagem que eu quero passar. Eu não quero passar uma imagem de princesa, Barbie, menininha. E eu falei, cara, tá errado. Então o que eu falo é uma coisa e o que eu tava mostrando era outra coisa. Então isso também é algo muito bacana para você hoje colocar isso como uma possibilidade também, se você pensa em realmente melhorar sua comunicação, melhorar a sua imagem, melhorar o que toda a parte não verbal transmite, né? É isso aí, mano. E agora vamos para a sétima dica e eu vou deixar para você finalizar com a última dica aqui para os nossos convidados. Maravilha. Eu acho que a última dica, a sétima dica é respeite a sua vulnerabilidade. Eu acho que essa é uma das mais importantes. Por quê? Porque, cara, tá tudo bem você tá nervoso. Você vai fazer uma palestra, às vezes a gente fala isso e não tem problema a gente falar isso, sabe? Eu lembro na minha primeira apresentação e eu falei isso, eu falei, gente, eu tô muito nervosa. Tem mais alguém aqui que se sente nervoso também? E as pessoas levantaram a mão. E eu vi que eu não estava sozinha. Então, mostrar essa vulnerabilidade, ela é importante. A gente sente medo mesmo. No começo é desafiador, é difícil, cara. A gente tem medo de julgamento, não adianta. Mas você também não precisa dar um passo longo de uma vez. Ah, então já vou procurar aqui uma palestra para fazer em inglês. Não é sobre isso, né? Antes dessa parte que a gente chegou na nossa vida, teve muita coisa que aconteceu. Então, o mais importante realmente é você começar independente dos seus medos e tá tudo bem você sentir eles também. Você mostrar essa vulnerabilidade, né? Realmente, mano, eu lembrei de uma história agora que quando eu estava fazendo a residência, eu morava com o Gustavo, que é um amigo meu, que, assim, devo muito a ele também. Ele é um cara, tipo, super gente boa, que a gente cresceu muito junto ali dentro da residência, né? E eu lembro que Gustavo era uma pessoa extremamente extrovertida. Enquanto eu era extremamente introvertido, Gustavo era extremamente extrovertido. E aí eu comecei a perceber em como o Gustavo se apresentava. O Gustavo sempre era um cara muito legal, ele interagia com todos os grupos, sabe? Na sala da gente tinha um grupos separados e Gustavo era um cara que transitava entre vários grupos. E aí ele sempre falava, cara, tipo assim, ele chegava se apresentando, cara, ele chegava se esculhambando. Era essa palavra que ele usava. Ele chegava, cara, eu chego me esculhambando, não sei o que e tal, e ele falava mal dele mesmo. Mas, assim, cara, eu comecei a perceber, o falar mal dele mesmo não era um falar mal, era tipo, cara, mostrar a sua vulnerabilidade, entendeu? E depois que eu comecei a falar sobre isso, depois que eu cheguei e comecei a falar, cara, eu sou tímido, cara, eu sou introvertido. Antes eu queria esconder Não isso, tá eu queria que as fácil pessoas. mesmo, não, né? Eu queria que as pessoas não percebessem que eu era introvertido. Cara, eu sou, e isso é uma força minha. Inclusive, tem várias forças que eu tenho por eu ser introvertido. Eu tenho orgulho disso e eu falo sobre isso. Eu falo sobre minhas fraquezas, eu mostro as minhas fraquezas, entendeu? Porque, cara, se você sabe quais são as suas fraquezas, se você expõe suas fraquezas, cara, quem é que vai usar isso contra você? Manu, quem é que vai falar para mim, Li, mas você é muito tímido? Eu faço, sou. Entendeu? Sou. Beleza, valeu. Cara, as pessoas não conseguem usar a tua fraqueza contra você. Se você sabe elas e se você sabe lidar com tuas fraquezas, né? Ou seja, você não precisa ter vergonha disso. Isso é uma arma, é uma ferramenta, inclusive que só você tem e que você precisa saber usá-las. E tá tudo bem mostrar que tá difícil, que é difícil esse desafio. Seja aparecer no Instagram, seja dar uma palestra, né, fazer uma apresentação. É difícil mesmo. E tá tudo bem a gente assumir isso, né? Eu lembro quando eu estava lendo o livro ali da Brené Brown, né, a Coragem para liderar. Ela fala sobre uma hora que ela começa a fazer uma apresentação e tá todo mundo de terno, gravata ali, ela começa a se sentir intimidada e ela diz que, cara, ela estava extremamente nervosa com aquela palestra. Uma das dicas que ela dá para quando você tá olhando para uma pessoa e a pessoa tá querendo te intimidar, ela diz, cara, olha aquela pessoa como se ela estivesse nua. Como se ela fosse uma criança. Como se ela fosse uma criança nua. Cara, todo mundo que tá despido, todo mundo que tá nu, cara, tá vulnerável. Então ela olha, cara, todas as pessoas são vulneráveis, são só
pessoas. Lembra São dessa só frase? pessoas, São só pessoas, cara. exatamente. São só pessoas. E aí, quando você começa a pensar sobre isso, a refletir sobre isso, cara, tira a armadura, né? Ela fala Isso, muito tira a isso. Cara, armadura. tira a armadura. Tá tudo bem a gente ser vulnerável. Isso também realmente melhorou muito a nossa visão para tudo, né? Muito além da comunicação. Então, por isso que eu acho que essa dica 7 é uma dica de ouro, né? Se expor sua vulnerabilidade, cara, aumenta a tua confiança. É uma coisa que a maioria das pessoas não percebem. Mas quando você tem essa vulnerabilidade, você respeita ela e você fala, cara, eu tô nervoso. Por exemplo, para fazer esse podcast, eu tô nervoso. Eu entro aqui nervoso, entendeu? Manu entra nervosa, a gente fica nervoso aqui antes de entrar para fazer esse podcast. Isso é uma vulnerabilidade. Por quê? Cara, a gente não faz isso há muito tempo. A gente começou a fazer isso. Exato, é a primeira vez que a gente está começando a fazer os nossos podcasts. E isso coloca a gente numa situação que não é uma situação confortável. Sim. Não é uma situação confortável. Então, a gente realmente tem que ir se desenvolvendo, a gente tem que realmente saber qual é a nossa vulnerabilidade, saber qual é a nossa fraqueza e ir crescendo, né, Manu? E começar, né? Então vamos recapitular para o pessoal aqui as 7 dicas que vão te ajudar a falar em público. E a primeira delas é crie repertório cognitivo comportamental. A segunda foi domine o conteúdo. Terceira, aceite desafios maiores que a sua capacidade. O quarto, conheça as suas fraquezas. Quinto, qual é a pessoa que eu vou me tornar ao adquirir essa habilidade? O sexto é entender que a linguagem não verbal é mais importante do que a linguagem verbal. E sétimo, respeite a sua vulnerabilidade. Bom, pessoal, acho que esse podcast ficou incrível, com dicas extremamente preciosas e eu adorei passar esse sábado aqui conversando um pouquinho com vocês. Foi excelente compartilhar tudo isso aqui com vocês, compartilhar um pouco da minha jornada, um pouco da minha experiência, né, Manu? E ver o quanto, de onde que a gente saiu, onde que a gente chegou e o quanto a gente vai crescer mais na frente, né? Exatamente. Então, e você que chegou até aqui, eu quero te conhecer também, deixa nos comentários se você é mais introspectivo, mais extrovertido, quero conhecer um pouco da sua vulnerabilidade também. Deixa no comentário que a gente vai responder você. E foi um prazer, pessoal, estar aqui com vocês. Espero que essas 7 dicas mudem um pouco a tua vida, o teu 2024. Um beijo e até a próxima!